Olá, boa noite a todos que estão acompanhando o YouTube da Associação Médico Espírita de Santos. Hoje temos uma live especial com o título de São Chegados os Tempos e vamos ter um convidado especial, Geraldo Lemos Neto, diretamente de Minas Gerais. Mas, claro, vou fazer aqui a nossa introdução, apresentando os membros da AME Santos que vão participar da live de hoje. Começando com o Dr. Flávio Brown, presidente da AME Santos. Tudo bem, Flávio? Boa noite, Giovana. Um prazer revê-la numa noite tão especial, com uma pessoa tão querida, Geraldo Lemos Neto, e o nosso trabalho da AME Santos continuando. Muito obrigado. Também temos aqui o Dr. José Nilson. José Nilson é fundador da AME Santos desde 1993, levando esse trabalho adiante. Boa noite, José Nilson. Boa noite. Boa noite a todos vocês e ao Geraldo, seja bem-vindo. Com certeza nós vamos ouvir coisas muito interessantes do nosso irmão Geraldo. Também temos aqui conosco a doutora Márcia Colassante, também membro aqui da diretoria da Associação Médico Espírita de Santos. Ressaltando, José Nilson, ele também é fundador do Centro Espírita de Caridade, Dr. Luiz Monteiro de Barros, assim como a Márcia também é da diretoria do Centro João Cabete, ambos aqui na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Muito tudo bem, Márcia? Boa noite a todos, boa noite ao público, aos meus queridos amigos que aqui estão. E eu tenho certeza, para mim é uma honra e uma grande alegria receber no nosso trabalho o Geraldo Lemos Neto, a quem eu tanto prezo e posso dizer que considero um irmão em Cristo. Claro, e o nosso convidado especial, Geraldo Lemos Neto, que nós carinhosamente chamamos de Geraldinho, até porque foi um grande parceiro, né, da doutora Marlene Nobre, a nossa mentora, que, afinal de contas, graças a ela, nós temos todas as associações médico-espírita aqui espalhadas pelo Brasil. Geraldo Lemos Neto, ele é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, do portal da TV Saber e Espiritismo e do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Médium psicógrafo, escritor e editor da Vinha de Luz Editora. Geraldo, é um grande prazer tê-lo conosco aqui nessa noite, participando dessa atividade da AME Santos. Olá, pessoal, boa noite. É uma grande alegria participar com vocês dessa live. Um abraço a todos os amigos da AME Santos. Um abraço especial à minha querida amiga Márcia Colassante, o Flávio, José Nilson e também Giovana. Muito boa noite. E uma boa noite especial a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e, claro, para vocês também que vão acompanhar ao longo da nossa programação em outros dias, né, através do compartilhamento. Não esqueçam de deixar o like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, se inscreva e, claro, estamos sempre abertos aqui a estar com vocês. Flávio, agora deixo com você. Ô, Giovana, puxa, que honra, que alegria o dia de hoje, né? Receber nosso querido Geraldo aqui, ao vivo, a cores, para todo o Brasil, para todo o planeta, né? Aproveitando a internet, né? Geraldo, a gente pediu esse tema para você, são chegados os tempos. Nós estamos em século XXI, ano de 2022, passando por transformações tecnológicas, humanas, né? O Espiritismo nos dá um mapa para o rumo certo, para a nossa evolução planetária, de tal sorte que a gente tente, pelo menos aos poucos, né? Introspectar o Cristo dentro de nós que somos aqui profissionais de saúde, mas para traduzir em miúdos para a população em geral, né? Quando a gente fala, são chegados os tempos, essa transformação constante, o que você gostaria de introduzir aqui na nossa live especial dessa noite, quando você pensa nesse título, são chegados os tempos? Bom, esse título que vocês escolheram para a live, o bate-papo de hoje, diz respeito à transição planetária. Inclusive, se nós pegarmos no último livro do nosso codificador, Allan Kardec,
cujo título é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Vejamos lá que no último capítulo, que é o capítulo 18, ele tem esse título, São Chegados os Tempos, né? Sinais dos Tempos. E aí é justamente neste capítulo que ele vai desenvolver o tema da transição planetária, através do qual se explica muito claramente que, assim como nós, seres humanos, evoluímos e temos alguns, ao longo dos nossos anos terrestres, algumas mudanças significativas. Por exemplo, quando a gente nasce na Terra, é uma grande mudança, não é? A gente sai da condição de feto humano e nasce na face da Terra. Quando a gente sai da infância e entra na adolescência, é outra transição. Depois, saindo da adolescência para a juventude, a mesma coisa, outra transição. Depois da juventude para a madureza, e depois da madureza para a senectude. Então, ele diz, os mundos também evoluem. Então, as coletividades como um todo também passam por esses grandes períodos de transição de tempos a tempos. Então, a transição planetária na Terra atual é uma mudança de tempo. Nós estamos deixando de ser um mundo de expiações e de provas. Nós estamos nos últimos anos desta condição. Qual que é a condição de um mundo de expiação e de provas? Qual que é o paradigma do mundo de expiação e de provas? É o materialismo. É justamente o resgate de débitos passados, débitos clamorosos, vícios, crimes, que nós acumulamos nos últimos milênios e talvez até trazemos de outros mundos, não é? Degredados de outros mundos, e ficamos aqui na Terra milhares de anos fazendo o caminho da depuração, da evolução espiritual, do resgate desses débitos. Então, neste mundo, nos últimos 7.000 anos, pelo menos, nós temos resgatado através das expiações e também tivemos sido submetidos aí a todo tipo de prova, porque nem sempre o sofrimento que nós vivenciamos diz respeito a um débito de outras vidas. Nós temos, por exemplo, uma condição em que nós somos submetidos a provas para testar o nosso desenvolvimento. Assim como os alunos na escola, geralmente no meio do ano letivo ou no final do ano letivo, são submetidos a provas para saber se adquiriram conhecimento a contento e serem, então, transferidos ao ano seguinte, ao ano mais à frente. Então, nós estamos deixando esse materialismo, que é o paradigma do mundo de expiação e de provas, e nos preparando para o ingresso do planeta Terra à condição de mundo em regeneração, cujo paradigma é a espiritualidade. Então, para nós chegarmos nisso, qual que é a nossa luta? Qual que é o nosso propósito? O próprio Kardec diz, o Espiritismo ele não veio combater religião alguma. O seu grande inimigo é o materialismo. Ele veio destruir o materialismo. Veja bem, a palavra é clara. E existe até uma mensagem muito importante de Erasto, que Kardec coloca na sua obra, mostrando que nós temos que ser bastante proativos nessa luta contra o materialismo, né? Agora, aí vem outra questão, porque muita gente não entende isso, né? O que significa mundo em regeneração? Se nós observarmos bem esse último capítulo do último livro de Kardec, nós vamos ver que
é uma transição que se passa há mais de um século, porque lá naquela ocasião Kardec já tinha recebido uma mensagem que ele considerou como sendo de um espírito superior, que é a mensagem de Dr. Barry, que era um inglês que havia desencarnado nas guerras napoleônicas, e esse inglês fala que na realidade era uma inglesa, né, que estava travestida de homem, porque naquela época a mulher não podia estudar medicina, era proibido, e ela desde pequena ela se travestiu de homem para estudar e se formar em medicina, foi conhecida como Dr. Barry em Londres, e foi enviada para os campos de batalha contra Napoleão e desencarnou numa das ofensivas de Napoleão. E desencarnada, ela vai se comunicar com Kardec e vai revelar, por exemplo, que a transição planetária havia começado um século antes do Espiritismo. Então, veja, a própria chegada do Espiritismo já é um passo além na transição planetária, que é a regeneração da religião. Mas, antes disso, uma série de fenômenos sociais e políticos tiveram que acontecer na Europa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte e na América Latina, inclusive, antes disso, né, para que nós chegássemos em meados do século XIX e o Espiritismo viesse pelas mãos de Allan Kardec com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, é um processo, ele não se dá de uma hora para outra. E nós não vamos entrar no mundo de regeneração como pessoas perfeitas, como pessoas felizes. Muita gente confunde isso. Eu recebo muita mensagem dizendo assim, Geraldinho, mas é impossível a humanidade toda se regenerar daqui até 2057. Ora, mas ninguém está falando isso. O Chico dizia, meados do século XXI será o início do mundo em regeneração. Mas nós vamos levar 7.000 anos ou 70 séculos para que todo mundo atinja a condição de regenerado. Então, nós temos tempo suficiente para isso, sim, né? Até que todos nós, habitantes da Terra, façamos a evolução moral preconizada pelo Evangelho do Cristo, essa reforma íntima tão esperada e tão buscada por todos nós espíritas, que entendemos muito bem esse processo de que a espiritualização é um processo individual. Então, sem dúvida nenhuma, ela é um processo individual, mas chega um momento em que esse processo se torna coletivo. E nessa hora, ao comentar isso no último capítulo do seu último livro, Kardec faz uma comparação muito interessante, que ele compara a humanidade a um pelotão do exército. Não é? E ele faz a seguinte comparação para a gente entender. Olha, no princípio, nós temos no meio de 50 soldados, nós temos um soldado bom. E ele tem boas ideias, ele tem ideias fraternas, ele tem ideias de concórdia, de paz, mas a opinião dele é sufocada pela maioria, que não quer saber disso, quer saber de guerra, de briga, de confronto, não é? Mas chega um momento, e todos vão morrendo, porque todos vão desencarnando, né? Aliás, graças a Deus é assim, porque senão a Terra não mudava, né? Eu me lembro do Dr. Décio Andoli, muito amigo de todos vocês aí, brincar nas lives dele, doutora Marlene também, dizendo o seguinte, a ciência é assim, a ciência evolui nos funerais, porque as grandes mentes brilhantes de alguma escola científica não permitem
que os seus alunos, que os seus pupilos tomem os primeiros lugares, porque eles são detentores do saber absoluto, né? Até que chega a hora da morte e leva-os para o mundo espiritual e os novos ascendem com as suas novas ideias. E assim também na Terra, a gente considera que é necessária essa fase de desencarnação. Interessante, e Kardec vai dizer isso também, Flávio, a respeito da necessidade de flagelos diversos para que as desencarnações coletivas ocorram. E ele chama esses espíritos que passam por essa prova de desencarnarem de forma coletiva como espíritos retardatários. Não que eles serão degradados todos, não, porque ele explica isso no livro, que eles terão a chance, com o choque da desencarnação, ao chegarem no mundo espiritual, eles têm a chance de, estando em contato com seus mentores e guias, eles se modifiquem e têm a chance de ficar na Terra para o mundo regenerado. Porque a palavra de Jesus é muito clara, né? Bem-aventurados sois vós, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Jesus não promete os céus, Jesus promete a terra. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando da terra regenerada. Ele estava prometendo a terra regenerada, daí a alguns 2000 anos, não é? Para aqueles que fossem brandos e pacíficos. Ele sabia que não era para a época dele. Sim. Ele sabia que ele ia ser crucificado por isso, e como foi, não é? Mas ia chegar o tempo dessa regeneração. Então, nós estamos nesse processo final de mundo, de expiação e de provas. Kardec fala assim, e é muito interessante isso, porque isso diz respeito ao livro que eu e a doutora Marlene publicamos, 2019, o ápice da transição planetária. Por que foi escolhido esse título? Justamente porque Kardec fala que em determinado momento da história da própria transição planetária são chegados os tempos, né? Em determinado momento, esse pelotão de 50 soldados, a maioria, pela morte de uns, chegam novos integrantes mais dedicados à fraternidade, mais dedicados ao bem, mais compromissados com a verdade, com a espiritualidade. Então, chega um momento que eles formam maioria do bem. E aí é o ápice da transição planetária, porque aí ele diz assim, é nesse momento que nós precisamos dos flagelos diversos, porque eles vão apressar a saída de espíritos retardatários e, por outra via, a grande saída desses espíritos vai permitir uma grande emigração de espíritos mais avançados, que vão passar a reencarnar na Terra. E são esses espíritos provenientes de regiões espirituais mais elevadas na Terra, ou até de outros mundos regenerados, que ao reencarnarem aqui, ao chegarem à sua juventude, à sua madureza, daqui a alguns anos, em meados desse século, por exemplo, vão fazer a grande diferença nos postos de influência, nas universidades, nas instituições públicas, na política, não é? Nas escolas, nas disciplinas todas do conhecimento, na ciência, na filosofia, na religião, vejam bem. E aí essa grande maioria do bem vai crescendo para e passo, né, pouco a pouco, e Kardec usa uma expressão muito interessante, porque aqueles ainda que ainda permanecem ligados à corrupção, ligados ao crime, ligados ao vício, que isso vai continuar, viu, gente, no mundo de regeneração, a princípio. Não é que o mundo vai, em 2057, vai ficar todo mundo de anjinho, não. Kardec explica isso muito bem. Ainda vai existir as guerras ideológicas, vão existir ainda pequenos crimes, vícios,
dificuldades do sentimento, dificuldades de relacionamento, casos de corrupção, mas esses vão se envergonhando diante da maioria do bem. Geraldinho, o que se espera dessa data? Porque 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos e 100 anos para frente, 2057, certo? 200, né, querido? 200. 200 para frente, tinha 100 já para trás também na preparação, né? Então, no total, são 300. O que a gente espera de 2057? O que Kardec marcou exatamente, já que você está abordando isso, e a gente sabe que é um processo, né? O que a gente espera? Porque eu senti muito intensamente que essa questão da pandemia foi um marco também. Foi um marco. Do ponto de vista, assim, que a gente estaria adentrando um grande período de turbulência na Terra, que é um período de aceleração, né? Dessa troca, né? Para outra dimensão e uma mudança muito grande no planeta. Então, 2057, o que se esperaria mais ou menos nessa data? Agora eu vou pedir licença para citar aqui nominalmente o nosso Chico, e quando ele participou do 2º programa Pinga Fogo na TV Tupi de São Paulo, que foi no final de dezembro de 1971, portanto, há 51 anos atrás, e foi perguntado a ele exatamente isso, não é? O telespectador perguntou ao Chico o seguinte: na opinião de Emmanuel, quando é que a Terra será um mundo regenerado? E ele respondeu assim: estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. Agora, veja bem, Márcia, que o que o Chico fala é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Olha bem o que ele diz. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Vamos ligar essa fala do Chico aos flagelos diversos citados por Kardec no seu último capítulo do último livro, né? Que Kardec fala a necessidade das desencarnações coletivas por flagelos diversos. E ele cita quais são os flagelos diversos. Kardec cita epidemia. Ora, pandemia nada mais é do que uma epidemia global. Então, está dentro do prognóstico de Allan Kardec. Dentro do que o Chico fala aqui, uma calamidade social e física. Física porque é doença, e social pelas consequências que ela alcançou depois, não é? Kardec fala também nas grandes enchentes, nos terremotos, no que ele chama de maremotos, hoje a gente fala de tsunamis, né? Consequências de terremotos no fundo do mar. Ele fala nos vulcões, ele fala em guerras. Veja bem, Kardec cita guerras como um flagelo diverso, como um flagelo que faz com que saia uma grande massa de espíritos desencarnados. E nós estamos vendo aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós estamos vendo a guerra civil da Síria, do Iêmen, de Mianmar, não é? Então, nós estamos vivendo isso. São calamidades, Chico fala, calamidades espirituais. Veja bem essa pandemia de depressão, de tristeza, também do campo emocional, não é? Essa pandemia de suicídios. Nossa. A gente viu isso principalmente depois. Ele previu em Obras Póstumas, né? E ele falou que as crianças e os adolescentes, né? Nós íamos ter alto índice de suicídio. Um dos espíritos que escreveu a Kardec fala que no ápice da transição planetária nós veríamos o aumento considerável dos suicídios juvenis e infantis. E os dados da Organização Mundial da Saúde implicam e indicam exatamente isso. Cada ano que nós estamos vivendo, a média de idade dos suicidas está decaindo, não é?
Então, tudo isso faz parte desse processo. Mas aí o que o Chico diz é o seguinte, ele prossegue dizendo, Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas aí ele faz a condição, né? Mas, antes disso, então, nós estamos no antes disso, né? Nós estamos em 2022, 35 anos antes de 2057. Então, aqui é o nosso tempo. Antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Então, gente, tudo que está ocorrendo, até mesmo essas grandes disputas ideológicas, no fundo, nós estamos quase que fazendo uma faxina global. Está saindo os podres todos para fora, né? As máscaras estão caindo. As máscaras dos materialistas estão arrebentando, porque nas falas deles a gente está vendo o que eles querem da vida, né? Por outro lado, você vê um grande movimento de espiritualidade no mundo inteiro. Gente buscando a espiritualidade. A pandemia teve como consequência uma grande busca pela espiritualidade. Eu acho que nunca o espiritismo foi tão divulgado nos últimos tempos, nos últimos 3 anos, em consequência, como agora, nesses 3 anos, em consequência justamente da pandemia do coronavírus. Caso contrário, talvez nós nem estaríamos fazendo essa live, não é mesmo? Então, essas transformações no campo da ciência, o aceleramento também de processos de pesquisa científica, de pesquisa médica, de descobertas também no campo das telecomunicações, no campo das energias, né, as energias renováveis, novos instrumentos de preservação não poluentes, né, de preservação da indústria, do comércio, do transporte com carros, aviões, ônibus, trens não poluentes, a invenção de uma série de coisas. O Chico falava comigo diversos assuntos, né, dessa natureza, como, por exemplo, a pesquisa médica, que atingiria culminâncias com a identificação da cura de todas as doenças. Aí você vai pesquisar hoje, nós temos na pesquisa médica de ponta, nos Estados Unidos e na Europa, essa questão da tecnologia CRISPR, né, que é a edição de genes, e eles estão indo de forma avançada, conquistando pontos importantes, né, parâmetros importantes na edição de genes. Então, esse processo já está acontecendo, vai prosseguir até 2057, no campo da ciência, no campo da medicina, no campo das descobertas, não é? A ligação, o Chico falava, a ligação com os extraterrestres, com civilizações mais avançadas, que em algum momento dos próximos anos vai se apresentar, ou vão se apresentar, porque são mais de uma, não é? Civilização, e nos trazendo conhecimentos extremamente avançados. Isso tudo vai acontecer. Mas o Chico prosseguiu dizendo o seguinte: poucos acordarão. A gente vê isso hoje. Tem muita gente iludida ainda pelo materialismo, não é? Pelas doutrinas materialistas históricas, gente que ainda defende o aborto, defende a matança do feto humano no ventre materno, como se isso fosse direito da mulher, esse feminismo torpe, que desvaloriza a vida. Aliás, uma grande luta da nossa querida doutora Marlene Nobre, né, que foi a grande voz do espiritismo contra o aborto, ela junto com o Chico, indo no Congresso Nacional, indo no Supremo Tribunal Federal, fazendo palestras no mundo inteiro sobre isso, não é? Infelizmente, muita gente não acorda para essas realidades. Mas aí o Chico diz, mas muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. Emmanuel nos diz que, de uma forma ou de outra,
todos nós, espíritos vinculados à Terra, guardamos em nosso íntimo a noção do fim dos tempos. Interessante isso, né? Porque se a gente for conversar com todas as escolas religiosas do mundo, budistas, hinduístas, zoroastristas, judias, cristãs ortodoxas, católicas, protestantes, está todo mundo falando isso, não é? Há revelações mediúnicas, claro, respeitando cada crença com o seu modo de lidar com o fenômeno mediúnico, mas os espíritos estão falando através de todas as religiões, que é chegado o momento crucial da humanidade. E Chico completa dizendo: alguns entenderão este processo de forma mais serena, outros terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa que faz acordar a consciência. E a receita do Chico, no programa Pinga Fogo, não tem outra. Trabalho e amor com Jesus. Este é o caminho. Muito provavelmente serão anos dolorosos que enfrentaremos, mas conforme esclarece o Espírito Emmanuel, Deus não permite a dor sem o remédio para o alívio necessário. Geraldo, trabalhando bastante aqui, né, na área da saúde mental, a gente tem visto uma incidência de algumas patologias que até então até eram desconhecidas ou não investigadas, de acordo com a ciência da época, né? A questão dessas crianças mais com transtornos de aprendizagem, déficit de atenção, esquizofrenias crônicas, né? E o grande câncer da sociedade, a dependência do álcool e das drogas, né? Sem essa espiritualização, realmente, independentemente da crença de que cada ser ou cada núcleo familiar possa ter, a medicina por si só, materialista, não vai dar o caminho da cura, não é mesmo? A medicina materialista não dá conta, não é? A gente sabe disso. Os espíritos falam, a obra de André Luiz fala, Emmanuel fala, que chegará ao momento, por exemplo, que as ciências psicológicas precisarão entrar nos domínios do espírito, da reencarnação, para entender os grandes complexos de culpa, os grandes traumas, tratá-los convenientemente, não é? Porque há casos de nossas vidas aqui que não dizem respeito a determinados transtornos psíquicos, que não dizem respeito a esta vida. Aliás, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, começa a tratar sobre esse assunto, e principalmente o livro Libertação, não é? De André Luiz, vai nos mostrar, inclusive, que os transtornos psíquicos, além de virem de existências pregressas, eles continuam depois da desencarnação. Então, a medicina tem que enfrentar isto, tem que entender tudo isso, porque, caso contrário, nós estaremos... aliás, eu acho o seguinte, eu acho que, partindo desse pressuposto, que a espiritualidade é, sem dúvida nenhuma, o grande paradigma que nós precisamos buscar para o estabelecimento na Terra do início da transição planetária, aliás, do início não, do final da transição planetária e início do mundo de regeneração, para esse ponto, e refletindo nas revelações de Chico Xavier, principalmente naquelas revelações que ele fez no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo, nós vamos ver que ele fala claramente que caberia à ciência esse papel. Veja bem, o Chico é muito claro a esse respeito. Ele, no programa Pinga Fogo, ele fala claramente isso, que caberia à ciência descortinar panoramas novos de conhecimento para a Terra, a fim de que nós tivéssemos uma condição de compreender o universo como um todo, a relação da Terra com o universo. E aí, implicitamente,
eu acho que o Chico estava entrando na questão da nossa integração com o cosmos. Mesmo porque, logo depois dessa fala, nomeando a ciência e os cientistas como os grandes missionários dessa transição de última hora, ele vai dizer a respeito das civilizações extraterrestres, falando o seguinte: nós vamos reconhecer, finalmente, que não somos o único mundo criado por Deus, que fazemos parte de uma família universal. Veja bem. Então, essa fala dele, ela é icônica. Imagine você, gente, vocês todos, o Chico falando isso num programa ao vivo, na TV Tupi de São Paulo, 51 anos atrás. Eu acho que ninguém naquela época entendeu o que ele estava falando. Porque naquela época o mundo ainda estava muito, vamos dizer assim, infantil nesse assunto, não é? A astronomia, a astrofísica terrestre estava engatinhando. Hoje, naquela ocasião, não se admitia a existência de planetas fora do sistema solar. Hoje, a cada dia, a nossa astronomia e astrofísica moderna descobrem 100, 200 planetas por dia. Com esses telescópios que foram colocados em órbita, com uma nitidez espantosa, não é? Trazendo conhecimentos que estão desafiando a própria astrofísica. Então, a grandeza universal, a grandeza da criação divina, que está resumida na palavra de Chico Xavier, quando ele se refere ao universo, e que a Terra estaria, então, em sintonia ou em relação direta com o universo, mostra o tanto que nós temos que progredir. E o tanto que nós vamos progredir no mundo de regeneração. Eu sou muito otimista e sou entusiasta disso, sabe, Márcia? Isso me encanta. Por quê? Porque a gente, imagina só, é como se a gente tivesse saído, aquela história que eu adoro, aquela história de Emmanuel, no prefácio do livro Libertação, daquele laguinho cheio de peixes, né? Uhum. E que tinha um peixinho muito atrevido e que ficava falando com outros peixes que além do lago tinha vida. Com certeza. E que eles precisavam ter coragem de pular com ele, junto dele, aquele fio d'água que caía para alimentar o lago, porque além daquele fio d'água, provavelmente ele ia encontrar algum rio. Mas todo mundo gargalhava, os outros peixes todos gargalhavam dele. Não, isso é impossível, não existe vida fora desse lago. Não existe, a vida só está resumida neste lago. Mas esse peixinho atrevido, ele resolve subir o filete, pula o filete, e ele dá num córrego, e do córrego ele vai para um rio caudaloso, um rio médio, depois um rio caudaloso. Ele conhece outras espécies de vida, outros peixes, outras plantas. Ele visualiza as margens, não é? Fora da água. Ele acaba no oceano, encontrando seres gigantescos no oceano. Aí ele pensa, nossa, mas eu não posso guardar esse conhecimento só para mim, não é? Eu tenho que voltar no laguinho e contar para todo mundo. E ele volta, faz todo o caminho de volta, chega no laguinho e dá a notícia, e a mesma risada acontece, não é? Eu fico pensando nessa... Não deixa de ser uma parábola, não é? E o que Emmanuel replicou dos egípcios, Dona Wanda Joviano nos contou isso, que isso é um conto egípcio. Veja bem que os egípcios já sabiam das coisas, né? São os grandes missionários que retornam, que são os peixinhos, vêm nos ajudar e a gente continua... E a gente continua rindo deles, né? É o caso do Chico Xavier. Chico Xavier foi esse peixinho, né? Foi lá fora, voltou, nos contou em 540 livros, desvendando o mundo espiritual, desvendando o universo, desvendando a ciência além da matéria, desvendando o Evangelho de Jesus como ciência prática da nossa autocura, e nós continuamos gargalhando. Isso são sonhos. Nós precisamos resgatar Chico e falar de Chico e da sua obra,
porque não é uma obra inigualável e as respostas que nós precisamos. E falando do assunto de hoje, você tem essa obra maravilhosa que é A Caminho da Luz, né? Ah, maravilhosa. Fala para a gente, né, dessa vinda, né, que é um processo que nós vamos passar na Terra daqui a alguns centenas de anos também, né, do exílio, né, daqueles que estavam naquele orbe de Capela e que já não podiam acompanhar mais a evolução moral e aqui foram degradados, né? Então, o A Caminho da Luz fala muito bem sobre isso e você falou dos egípcios, né? Foram os primeiros a retornar porque eles eram os mais evoluídos moralmente, né? E até hoje a gente não compreende exatamente o que aconteceu, como que aquilo foi construído. É uma obra fenomenal, né, das pirâmides. Eu tive a oportunidade de estar lá, conhecer de perto, e você, no Cairo, as pirâmides, e você não sabe, existem tantas teorias, né, e entre elas as teorias de que eles foram ajudados, né, pelos extraterrestres. Então, a gente vê que existe um intercâmbio, uma interligação que a gente não tinha noção. Hoje se fala abertamente, né? Você pega o History Channel, alienígenas do passado, então vai mostrando toda a questão arqueológica, histórica, de marcas que ficaram deixadas das civilizações que a gente nem supõe, né? E que o Chico também fala muito naquela entrevista que ele deu. Eu acho muito boa essa entrevista da LBV, né, que foi publicada em 1956. É uma entrevista que ele fala, então, das raças, e ele fala dos ciclos terrenos, e eu recomendo as pessoas lerem sobre isso, porque ele dá uma explicação ali. O Emmanuel fala através do Chico, na verdade, né? Não foi uma conversa e explica muito para a gente, posiciona a gente, né? Do ponto de vista histórico. Muito, muito bom. E nós colocamos, doutora Marlene e eu, colocamos no nosso livro inicial, não será em 2012 essa entrevista, e depois, no 2019, o ápice da transição planetária. Está lá no livro, para quem quiser acessar. Também está no site que eu gosto muito de pesquisa espírita, que é o site A Bíblia do Caminho. Sim. E ela tem várias partes, né? Uma delas é Testamento Xavieriano. Está no livro Caderno de Mensagens, essa entrevista que você fez referência. É muito interessante, né? A respeito dos egípcios, o Chico diz lá, aliás, o Emmanuel, através do Chico, no A Caminho da Luz, a respeito das pirâmides, ele, num trecho apenas, gente, num parágrafo, ele fala coisas tão profundas e tão amplas que nós estamos estudando esse trecho há mais de um ano na casa de Chico Xavier. Só esse parágrafo. Porque ele fala que as pirâmides, além dos egípcios terem deixado na Terra, como você bem mencionou, são os primeiros que voltaram ao sistema de Capela, né? Além deles terem deixado na Terra toda a sua cultura expressa nos hieroglifos, né? Ou hieróglifos, todas as suas tradições também herméticas dos templos de Tebas. Além disso, nas pirâmides, Emmanuel fala uma coisa que é assim surpreendente. Ele fala que existem conhecimentos científicos que não se tinha naquela época e que estariam destinados a serem descobertos no futuro da humanidade. Uhum. Ele fala também que nas pirâmides estão as profecias sobre o futuro da humanidade. Olha que interessante. Ele fala que nas pirâmides estavam toda a previsão correta da posição da Terra em seu sistema cosmogônico, em relação à sua relação, a Terra em relação ao Sol, aos outros planetas e também aos outros sistemas estelares vizinhos da Via Láctea. Ele fala também que lá nas pirâmides do Egito está perfeitamente delineada a precessão dos equinócios. O processo da precessão dos equinócios, com as suas eras, cada era
de aproximadamente 2.160 anos, ou 2.157 anos, no total de 25.800 e poucos anos. Isso é extremamente interessante, que é muito conhecimento para ser resumido num parágrafo. E quando você vai pegar frase por frase de Emmanuel e vai estudar, como você lembrou aí, Márcia, o History Channel e outros mais, mostrando isso, né? Tem um filme que mostra isso, que se chama Novos Entendimentos sobre as Pirâmides, que são vários pesquisadores, a maioria deles do século XXI, que publicaram trabalhos no século XXI, que vão comprovar exatamente o que Emmanuel escreveu em 1938 por Chico Xavier, quando ele publicou A Caminho da Luz. Veja bem, uma prova inequívoca da ascendência espiritual da obra de Chico Xavier. E nós estamos falando apenas de um livro no meio de 540, diga-se de passagem, né? Quanto conhecimento ainda para ser desbravado, descoberto. Por isso é que eu acho que essa transição planetária ainda tem muito que dar para nós. O Peralvo, grande amigo nosso aqui, que eu tive a grata satisfação de conviver por mais de 30 anos com ele, já desencarnou em 2008. Ele era natural do estado de Sergipe, grande amigo de Chico Xavier, palestrante, escritor e também editor do jornal Espírita Mineiro, da União Espírita Mineira. Ele dizia: a obra de Chico Xavier, ela é ciclópica. Ela é destinada ao futuro da humanidade. Nos séculos futuros, nós ainda estaremos estudando essa obra. E eu vejo que isso acontece. Vocês aí da Associação Médico Espírita de todo o Brasil, a partir de Santos, São Paulo, Minas Gerais, de todo o Brasil até a Mundial, estão fazendo isso, né? Pesquisadores ligados aí nas suas fileiras estão desbravando essa obra, a obra de André Luiz, mostrando os avanços científicos que André Luiz escreveu nas décadas de 40, 50, 60, e que só 30, 40, 60 anos depois vão sendo, aos poucos, confirmadas pela ciência médica. Isso é extraordinário. Não deixa de ser o seguinte. Aliás, um dos espíritos que escreveu para Kardec, na Revista Espírita, que ele colocou, depois, a partir da 5ª edição da Gênesis, foi colocada, que não foi uma edição feita por Kardec, mas essas mensagens estão na Revista Espírita, e foram colocadas a partir da 5ª edição do último livro de Kardec. Eles dizem o seguinte: em verdade, vós espíritas não trabalhais para a época de agora, trabalhais muito mais para o futuro da humanidade. Eu quero crer que todos nós espíritas, de certa forma, seja pelo contato da mediunidade, especialmente no Brasil, né, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o lugar onde a mediunidade floresceu e deu frutos a 1000 por um, né, a começar de grandes luminares da mediunidade, Dr. Bezerra de Menezes, Aura Celeste, Eurípides Barçanufo, Dona Ivone do Amaral Pereira e Orconcourt, Chico Xavier, né? Quer dizer, trazendo ao mundo tanta luz, tanto esclarecimento, que nenhuma outra nação do mundo tem. Veja bem. Realmente nós somos o celeiro, né? É a pátria que está destinada... Um celeiro espiritual. Agora, isso veio ao Brasil por quê? Vamos pensar, gente. Né? Por que o Brasil... certa vez, eu e Bacelli conversando com o Chico, e nós falávamos dos países mais avançados, e, naturalmente, abordando países mais avançados do que nós, a gente fala nos Estados Unidos da América do Norte, os países europeus, né? O Japão. E, naquela época, a gente falava: nossa, mas eles estão tão à frente do Brasil. Isso foi na década de 80. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma organização social, econômica, política tão mais à frente de nós. A Europa, o Brasil ainda tão atrasado, com essa política
ainda dos coronéis, não é? Com essa corrupção, enfim, era aquela lá, naquela época a inflação era galopante, né? Era 90% ao ano, era uma coisa horrorosa. Hoje, graças a Deus, já melhoramos bastante, apesar de todas as lutas, mas naquela época o Chico virou-se para nós, muito sério, e falou assim, olha, essa história de ser evoluído economicamente, socialmente na Terra, é uma ilusão. É uma ilusão, porque todas as conquistas da civilização materialistas, elas podem passar como um raio. Vejam bem como passou o Império Romano. É verdade. Que era o império com todo o poder que abrigava toda a Europa, o norte da África, todo o Oriente Médio, e, no entanto, desapareceu. E antes dele, os gregos, né? Antes dele, os persas, antes deles, vários impérios babilônicos, egípcios, e assim sucessivamente. Isso tudo é muito variável. Agora, em termos espirituais, não, porque as conquistas espirituais, elas ficam na alma do povo. E eu digo a vocês, vocês estão dizendo que os Estados Unidos e a Europa, economicamente e socialmente, estão 100 anos na frente do Brasil. Pois eu digo a vocês, Chico Xavier, eu digo a vocês que o Brasil, espiritualmente, está 100 anos na frente deles. Você vê isso. Isso que o Geraldo está dizendo, eu até ia chamar a atenção, mas ele já começou a enveredar, porque nessa caminhada evolutiva, Israel teve uma importância muito grande quando foi a primeira nação a falar da ideia do Deus único como nação. E Exato. O Brasil tem o destino de ser a primeira nação que o evangelho de Jesus será praticado como nação. Então, essa influência do Brasil, do resto do planeta, vai ser muito forte. Queria que você continuasse nessa área que você está entrando aí, na influência que o Brasil vai exercer, porque ele será a pátria do Evangelho, e ele vai levar esse conhecimento para o resto dos países que a Terra vai possuir. Ô, José Nilson, eu até estou sentindo aqui uma vibração tão forte, que eu falei assim, os amigos espirituais estão aqui com a gente. Mas eu estou me lembrando da entrevista que o Chico deu ao professor Herculano Pires, em 1973, numa rádio em São Paulo. O professor tinha um programa de rádio e o Chico foi visitá-lo, e nós temos essa gravação. Eu apresentei essa gravação completa no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que nós realizamos em 2019 na cidade paulista de Jundiaí. Uhum. E é impressionante o que o Chico revela ao professor Herculano Pires, que ele diz assim, o Emmanuel me disse que depois da morte de Allan Kardec na França, Kardec desencarnou em 1869, de 1870 para cá, quer dizer, isso era 1973, tinha 103 anos, hoje mais um pouco, né? 160 anos quase. Então, de 1870 para cá, cerca de 15 a 20 milhões de espíritos, espíritas ou espiritualistas, que estavam na Europa do século XIX, secundando o trabalho de Allan Kardec na codificação espírita, de uma forma ou de outra, na França, na Bélgica, na Grã-Bretanha, eles, ao desencarnarem na Europa do século XIX, emigraram espiritualmente ao Brasil, para o Brasil, e passaram a reencarnar aqui. E é por isso que nós temos o florescimento da doutrina espírita com tanta profusão em terras brasileiras no século XX. Começou no final do século XIX, né? O trabalho de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, mas ele deu, vamos dizer assim, um grande ímpeto exatamente a partir do trabalho ali de Chico Xavier, em 1927, quando ele começa a psicografar. Claro que ele não se refere a ele, não é? Aí eu fico pensando assim, gente,
Vamos raciocinar. Se 15 a 20 milhões, ele fala milhões de espíritos, que eram espíritos encarnados na Europa, espíritas ou espiritualistas, ao largarem o corpo lá na Europa, emigraram para o Brasil, reencarnaram aqui para fazer no Brasil a difusão do Evangelho de Jesus, o Consolador, não é, José Nilson? O Consolador que veio nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e nos explicou todas as coisas. Ora, se todo esse contingente que seguia Kardec no século XX na Europa, não somente na França, porque ele cita a Bélgica, ele cita outros países, e eles vieram para cá, eu pergunto a vocês, então o codificador não viria? Ele ficaria nos altos planos, sem dar mensagem, sem se comunicar, sem nada. Não é? É claro que ele veio. Mas, enfim, e aqui nós tivemos essa beleza que a doutrina espírita floresceu, vários médiuns. A mediunidade não é nenhum mistério para nós brasileiros. É ou não é? Mas o interessante dessa entrevista é que, ao final dessa entrevista, o Chico faz uma previsão, uma profecia, que se cumpre. Porque ele diz assim, e os nossos irmãos brasileiros, agora, daqui a alguns anos, eles vão fazer uma movimentação de sair do país em direção à Europa, em direção à América do Norte, em direção à Ásia e à África, para levarem o espiritismo plantado aqui e plantarem essas sementes nesses países. Não foi o que aconteceu na crise econômica dos anos 80, em que milhares de brasileiros se destinaram aos Estados Unidos, ao Canadá, aos países europeus, ao Japão, não é? Os descendentes de japoneses que haviam emigrado para o Brasil no final do século XIX, início do século XX, na terceira, na quarta geração, voltaram para o Japão. Muitos deles fundaram centros espíritas lá no Japão, que eu conheço, inclusive. Né? Então, esse movimento todo aconteceu. O Chico previu em 73, aconteceu na década de 80, na década de 90, e foi provocado por uma crise econômica. Então, a gente tem que ver também os aspectos positivos de toda a crise. Não é? E hoje a gente vê o espiritismo se desenvolvendo muito fortemente nos Estados Unidos, alguns países da Europa, como Portugal, como a Inglaterra, a Itália. Não é? Isso não é um acaso. Então, o Brasil tem essa função, mas eu fico pensando, por que nós estamos 100 anos à frente do resto do mundo? Por quê? Por que aqui? Porque o Chico falou comigo assim, você está querendo privilégio para a pátria do Evangelho? Quando nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o fundador do Evangelho, viveu entre os pobres, entre os miseráveis, incompreendido pelos da sua própria etnia, da sua própria raça, perseguido pelos maiorais do templo, para acabar julgado pelos romanos, sendo vilipendiado, açoitado, humilhado e dependurado numa cruz da ignomínia, para morrer entre dois ladrões, não é? Entregando sua alma a Deus, pedindo perdão a nós que o crucificávamos. Se o fundador do Evangelho passou por isso tudo, e você acha, Geraldinho, que o Brasil, como pátria do Evangelho, vai ter privilégios, por quê? E veja só que, desde essa fala do Chico, na década de 80 até hoje, nós temos sofrido muito. Todo tipo de vilipêndio. Os cristãos hoje estão sendo perseguidos. As plataformas cristãs estão... Nós temos uma plataforma cristã, espírita cristã, que tínhamos há pouco tempo atrás, que é no YouTube, a TV Saber Espiritismo, com milhões de visualizações, mais de 1000 vídeos, né? Alguns desses vídeos com mais de 200 mil visualizações.
com mais de 100 mil seguidores, a plataforma foi totalmente apagada, minha gente. Foi totalmente apagada. E nós tivemos que... E não adiantou reclamar com o YouTube, notificar o YouTube, porque eles não recuperaram, eles recuperaram o endereço vazio, sem seguidor, sem vídeo, sem nada. Mas, graças a Deus, como a gente não nasceu ontem, nós tínhamos todos os vídeos em backup. E estamos repostando tudo. Fizemos outro YouTube. Agora são 1000 vídeos, né, que foram eliminados da noite para o dia. E nós vemos isso claramente nas plataformas sociais. Quando se fala, por exemplo, contra o aborto, e nós temos essa obrigação moral, nós espíritas, temos essa obrigação moral de esclarecer as pessoas, de esclarecer as famílias, as mulheres, que o aborto é um crime, sim, que tem consequências terríveis no mundo espiritual. Ontem, no nosso grupo Espírita Maria de Nazaré, toda quarta-feira temos a nossa reunião mediúnica. A reunião mediúnica foi integralmente dedicada ao socorro aos espíritos ligados ao aborto. E o espírito, no final, que se comunicou, o espírito de Teóforos, falou para o pessoal: nós tivemos hoje uma aula prática contra o crime do aborto. Porque nós tivemos manifestações mediúnicas, desculpem, de mulheres abortadas, que, aliás, abortivas, que fizeram aborto, né, mais de um aborto, e quase em completa insanidade espiritual. Nós tivemos a manifestação de juízes tenebrosos do mundo espiritual que perseguem essas criaturas, dizendo e se justificando que eles são juízes, que a lei deles é a lei de Moisés, olho por olho e dente por dente, né? Impingindo a elas e a esses sofredores muitos suplícios no além. Nós tivemos a manifestação de espíritos abortados, revoltados com as mães, com ódio das mães, que os haviam prometido receber no seu seio, em nova vida, com grande esperança, e os expulsaram por um processo de matança impiedosa. Nós tivemos manifestação de enfermeira que praticava o crime do aborto, né? Em completo também desequilíbrio, veja bem. Então, nós espíritas temos essas realidades espirituais. Esse é um assunto polêmico e que, às vezes, a gente vai tocar, vai falar, vai defender. As pessoas têm muito prurido de falar, porque na plateia pode ter alguém que abortou, essas coisas. Mas eu acho que é uma bandeira que nós precisamos levantar, resgatar, que é uma bandeira das associações médico-espíritas, porque a doutora Marlene estava à frente desse trabalho, ela esteve no Congresso Nacional, exato, até quando foi para defender a questão do aborto do anencefalo, ela e a doutora Irvênia. Então, veja bem, o que nós podemos recomendar a quem possa ter efetivamente no passado tomado uma atitude nesse sentido é que trabalhe no bem para resgatar o seu passado. Mas a gente exatamente não pode deixar de falar que o aborto é uma premissa sine qua non de quem é cristão e quem é espírita, porque se você tem noção da realidade espiritual, que nós todos somos espíritos imortais, como é que nós vamos não esclarecer, né, para o público que nós não podemos abraçar a bandeira do aborto? Exato. Né? E o pior, né, Márcia? Essa semana passada, nós tivemos, infelizmente, uma infelicidade de ver uma manifestação pública, um documento público de mulheres espíritas a favor do aborto. Isso é de uma insanidade espiritual que nós precisamos levantar a voz contra isto. Olha, Geraldinho, eu na terça-feira falei sobre isso, lá no Evangelho no Centro. Eu não tinha visto o seu vídeo. No dia seguinte, caiu esse corte desse vídeo que você fala. Se você quer defender o aborto, então você não é espírita, você tem que abraçar outra religião.
Quem é espírita tem que saber, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer as leis divinas e saber que a vida está acima de tudo. Então, isso o espírita parece que não sei, não vai à luta para defender os Seus princípios. seus princípios, exatamente, e fica lá quietinho no canto, e a gente que é espírita e defende o que está na lei, ainda é criticado porque querem modificar o espiritismo. E falam essa bobagem, nós não podemos julgar. Gente, isso não é julgamento, isso é informação. Isso está profundamente ligado à questão da regeneração planetária e do nosso compromisso de ser o país da pátria do Evangelho. Claro. Nenhum país que defende o aborto, aprova o aborto, pode ser a pátria do Evangelho. Não pode. Veja o que aconteceu recentemente na América Latina, na Argentina, na Colômbia, que foram países que aprovaram o aborto recentemente. Veja a derrocada econômica que eles estão vivendo logo depois disso. Né? Principalmente no século XXI, onde nós temos tantas formas, não é, de prevenção da gestação. Exato. Como é que a pessoa quer ter uma liberdade que não é liberdade, é uma libertinagem, porque você tem como evitar a gravidez. Então, ela prefere engravidar para depois matar o feto. Não dá para entender isso. E outra coisa, se não quer o filho, coloca o filho para adoção. Né? Quantos casais aí que não conseguem ter filhos e têm tanta alegria e procuram tanto uma criança recém-nascida para adotar? Isso é caridade. Aqui, Geraldo, as consequências psicológicas para aquele casal que eventualmente tomou essa escolha, né? Mulheres depressivas, depressão pós-parto, suicídio. Exatamente. Olha só, interessante você citar isso, Flávio, porque hoje mesmo eu recebi o áudio da Sandra Santos. Ela é uma grafóloga certificada, né? Ela atua junto aos tribunais, ela atua junto a clínicas também de avaliação pessoal, e ela me falou que ela, ao ver esse mesmo corte de vídeo que a Márcia citou, que foi publicado recentemente, que é uma parte de uma live nossa da semana passada, ela ficou muito impressionada e quis me ligar. Então, gravou um áudio e, inclusive, me autorizou a divulgar o áudio dela. Ela se chama Sandra Santos e ela reside em Belo Horizonte, embora não seja mineira, mas reside em Belo Horizonte. E ela me falou, Geraldinho, eu já fiz, na minha vida profissional como grafóloga, mais de 50 mil perfis grafológicos. E para fazer cada perfil desse, eu entrevisto as pessoas. As pessoas vão no meu consultório, no meu escritório, tem uma conversa comigo, pessoal, e eu peço a elas que escrevam 3 frases, a partir daí faço uma análise e depois dou o resultado. 100% das mulheres que abortaram, né, aborto provocado, apresentam na grafologia os sinais da depressão, os sinais da culpa, os sinais do arrependimento. Veja bem. O depoimento de uma grafóloga. Quer dizer, a pessoa não se livra da culpa. Então, o feminismo tenta jogar para as mulheres que isso é uma libertação. Não é. Elas vão se tornar escravas da própria culpa e isso vai levá-las, muitas vezes, à morte prematura. Aliás, o Chico Xavier, recebendo Emmanuel na Federação Espírita do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, numa entrevista que foi transformada em livro, o livro chama-se Leis de Amor, e 2 perguntas foram feitas ao Chico Xavier. Quais as consequências do aborto para as mães? E a pergunta seguinte, quais as consequências do aborto para os pais? E ele respondeu, consequências terríveis, terríveis.
desequilíbrios emocionais, desequilíbrios espirituais, obsessão, desencarnação prematura, câncer. Olha só, como resultado da prática do aborto. Ora, se nós espíritas sabemos disto e nos omitimos, não é? Aliás, o espírito Teóforos falou isso ontem, na nossa reunião, dizendo o seguinte: olha, a maior tarefa não é a tarefa da consolação depois que a pessoa já cometeu o crime e que precisa ser remediada, aquele crime, precisa ser, vamos dizer assim, consolada na sua dor, porque ela já entrou por um caminho que ela vai ter que recomeçar, não é? E, claro, nós temos que amparar a todos, o Espiritismo também consola, não é? Nós temos que abraçar a todos sem julgamentos, mesmo porque todos nós já erramos, todos nós somos passíveis de errar, mas nós temos no próprio Evangelho 2 exemplos extraordinários de soerguimento espiritual. Em Maria de Magdala, a nossa querida Madalena, que havia errado muito e se tornou na grande apóstola, né, do Cristo. E o grande exemplo de Saulo de Tarso, que era um criminoso, que ele, inclusive, matou o primeiro mártir do cristianismo, que é Estevão, perseguiu os cristãos e depois se tornou o maior divulgador do cristianismo, né? O apóstolo dos gentios. Então, nesse aspecto, a consolação, a esperança, ele é de todos e nós vamos, sim, abraçar sem julgamentos, mas abraçar com caridade e amor a todos aqueles que praticaram esse crime. Agora, muito melhor é o esclarecimento, porque o esclarecimento impede o crime. E se ele impede o crime, vamos supor que na plateia tem uma mocinha ou o namorado dela que estão pensando em abortar, porque ela acabou de ficar grávida, eles não são casados, estão com medo dos pais. Mas se você esclarece isso, ele já sai dali tirando de cabeça essa ideia. Então, nós estamos poupando ao casal sofrimentos inenarráveis do futuro. O esclarecimento espírita, ele se destina a impedir que o mal seja praticado, que o crime seja praticado, que o desvio seja acalentado, que o vício seja perseguido, não é? Nós podemos fazer isso, e nós estamos fazendo isso. Quantos de nós, em nossas lives, em nossas palestras, em nossos congressos, estamos tomando essa abordagem? Ah, não se pode falar, porque isso não é caridoso. Ora, para mim, não é caridoso deixar que a pessoa não tenha o conhecimento necessário para ela própria decidir pelo melhor caminho. E depois essa mesma pessoa pode virar para você no mundo espiritual e perguntar assim: mas você sabia? Eu frequentava o centro onde você falava e você nunca disse isto. E olha a situação que eu me encontro hoje no mundo espiritual. Perseguida pelos meus filhos que eu matei, não é? Obsedada por eles, numa situação espiritual que eu vou ter que voltar à Terra, talvez com doenças de etiologia obscura, para resgatar um crime que eu não tinha consciência dele, e você omitiu de mim que essa informação, para mim, era relevante, não é? Então, vejam bem, voltando à pergunta original aí, desculpa, viu, meu querido, dar essa volta, mas quando a gente fala da missão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente tem que falar nisso tudo. Esse conhecimento extraordinário que o Evangelho traz, redivivo pela doutrina dos Espíritos, que nenhuma pátria do mundo tem, gente. É verdade. A melhor delas que tem é Portugal, pela nossa semelhança linguística, que a nossa língua máter é a mesma, e eles, então, tiveram acesso, não é, à maioria dos livros que foram publicados no Brasil em português, e, por conseguinte, o movimento espírita português é muito forte, feito pelos próprios portugueses. Então, eles, de certa forma, foram beneficiados na Europa. Na Europa é o país mais espírita,
é Portugal. E feito um espiritismo feito por eles. Então, agora, tirando Brasil e Portugal, esses conhecimentos, infelizmente, não chegam. Eu tive a infelicidade de participar de um grupo de WhatsApp da Latinoamérica, meus amigos, que tristeza. Eram espíritas da Argentina até o México, passando por todos esses países esquerdistas que nós temos na América Latina. Todos eles defendendo o aborto. Como assim? Espíritas defendendo o aborto? Relativizando o crime do aborto? Eu saí do grupo, eu falei assim, vocês me desculpem, mas não suporto isso. Esse espiritismo de vocês não é o meu. Não é o espiritismo de Allan Kardec, não é o espiritismo de Chico Xavier. Então, vocês vão me desculpar, porque eu não tenho estômago para isso, para lidar com isso. Essa relativização das coisas, a crítica à obra de Chico Xavier, críticas completamente injustificáveis, né? Criticaram, por exemplo, a mensagem que o Chico recebeu de Humberto de Campos, esclarecendo sobre o incêndio de Niterói. E que aquele incêndio de Niterói era o resgate de espíritos compromissados com um incêndio de Roma. Ora, isso é uma informação muito relevante. Por que não? Não podia dizer isso, que isso é falta de caridade. Pelo amor de Deus. Onde que esse pessoal está com a cabeça? Então, gente, não tenha dúvida. O Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque nós tivemos aqui os espíritos mais iluminados desde o início do espiritismo, com Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Alda Celeste, e depois culminando, naturalmente, com Chico Xavier. Agora, o que nós estamos fazendo com essa obra? Porque o mundo está sedento, não é? O mundo vai aprender português, eu pergunto a vocês, para conhecer a obra espírita? Não. Nós temos que divulgá-la em inglês, em francês, em espanhol, em chinês, em japonês. Né? E claro que a língua universal hoje é o inglês. Nós temos uma carta do Chico Xavier, a minha tia-avó Nair Machado Pascoal, de 1967. E um detalhe, ela não falava inglês. O Chico estava em Nova York, estava em Elon College, na Carolina do Norte, divulgando a doutrina. Lá ele fundou o primeiro centro espírita, vamos dizer assim, nos moldes brasileiros, que era o Christian Spirit Center, de Elon College. Em 1966, 67, ele voltou para lançar o seu primeiro livro em inglês, que é o The Word of the Spirit, que foi lançado na New York Library no dia 17 de maio de 1967. Poucos dias depois, ele escreve para minha tia-avó. Ela residia em São Paulo. Foi ela quem me apresentou o Chico em 1981. E lá na carta dele, no inglês perfeito, a nossa amiga, a Vanessa Ancelone, da Kardec Radio, lá dos Estados Unidos, publicou na Revista Espírita Norte-Americana esta carta. E ela é muito, muito reveladora, porque ela diz o seguinte, o Chico diz o seguinte, os espíritos, ele conta para minha tia em inglês, os espíritos estão me falando que nós precisamos aprender inglês para divulgar a doutrina espírita em inglês. Sim. Porque chegará o momento em que o espiritismo será divulgado em inglês para o mundo inteiro. Veja bem. Então, nós temos que nos esforçar, não é? Principalmente quem já fala o inglês, não ter nenhum tipo de timidez, gravar lives em inglês, por que não? Manda para as plataformas, para os nossos irmãos espíritas dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, que estão divulgando a doutrina, não é? Precisam de conteúdo e não têm. Porque, gente, nós temos essa tarefa de levar ao mundo o cristianismo redivivo pela doutrina espírita. E os nossos princípios, o princípio da reencarnação, o princípio da pluralidade
dos mundos habitados, o princípio da pluralidade dos planos de vida no mundo espiritual, a lei de causa e efeito, ação e reação, pela qual a gente entende a justiça divina, não é? Combater o materialismo, o crime do aborto, pugnar pela espiritualidade. Essa é a nossa tarefa. Geraldo, nós estamos aqui com 1h20 de live, né? Desculpe se nos estendemos um pouco no tempo, mas o assunto realmente é apaixonante, né? E a gente ficaria horas. Mas o que as pessoas nos perguntam muito da Associação Médico Espírita, se a gente pudesse finalizar com esse assunto, mais uns 2 ou 3 minutos, sobre a volta de Emmanuel, né? Em que papel, em que situação, o que nós podemos ter de esperança, né, contra o materialismo com a volta de Emmanuel? Olha, sobre esse aspecto, o próprio Chico falou comigo sobre a volta dele, e nós entrevistamos várias pessoas, amigas de Chico Xavier, desde a década de 80 até a morte de Chico, em 2002, quando publicamos o livro Deus Conosco, que são mensagens de Emmanuel, que o Chico havia recebido na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, no culto do lar da família Joviano, nós resolvemos inserir no preâmbulo desse livro várias encarnações de Emmanuel reveladas por ele mesmo e pelo Chico, e terminando com a reencarnação dele no século XX. Então, colocamos vários testemunhos, né? Eu me abstive, como eu era o editor do livro, eu não quis colocar o meu próprio testemunho, mas eu coloquei o testemunho de Dona Wanda Joviano, de Dona Susana Maia Mozinho, de Dona Sônia Barçante, do Dr. Elias Barbosa, do próprio Eurípides Higino dos Reis, e outras, a doutora Marlene Nobre, outros mais, Bacelli. Nós fizemos um resumo de tudo isso. Para mim, o Chico foi claro. Ele disse o seguinte, que a tarefa dos dois prosseguiria no século XXI inteiro, no Brasil. Só que de posição inversiva. Emmanuel reencarnado na Terra para ser médium psicógrafo. Você ouve muita bobagem na internet. Vai ser presidente do Brasil. Vai ser ministro da Educação. Nada disso. Ele vai ser, no Espiritismo, vai ser médium psicógrafo. E ele, Chico Xavier, vai escrever por Emmanuel. E a tarefa dele só vai terminar no ano 2100. Então, veja bem, será uma tarefa que vai cobrir esse século inteiro. Ele vai desencarnar velhinho, então, hein? Igual o Chico. Só que a velhice no ano 2100 vai ser outra, viu, Márcia? Porque o Chico até lá eu já morri e nasci de novo. Mas aí é bom para nós, né? Eu também. O Chico dizia o seguinte, que na segunda metade desse século, nós vamos descobrir um mecanismo que vai impedir o envelhecimento das células. Então, nós vamos tomar uma pílula apenas, e aquela pílula vai congelar o nosso envelhecimento. Olha que beleza. Você vai poder viver 100 anos com aparência de 30, não é uma beleza? Mas o Emmanuel está com que idade agora? Ele já está no interior de São Paulo, né? Ele deve estar nessa faixa dos 20 e poucos anos. Né? Sim, Eu acho que ele ainda está no seu trabalho inicial. A dona Sônia Barçante pergunta ao Chico, Chico, como que nós vamos saber? Quando o Chico revelou a ela, dentro do grupo espírita da prece, ele tinha saído do corpo, ele estava cansadinho, meio alheio, aí ele saiu do corpo, foi até o interior de São Paulo e voltou alegre, eufórico, né? Aí ela estava do lado dele, perguntou, Chico, mas você está muito diferente, você voltou diferente, posso te perguntar onde você foi? Sim, pode, minha nega. Eu fui lá no interior de São Paulo e vi Emmanuel bebezinho no berço. Ele já está no berço. Olha que maravilha, né? Aí ela perguntou a ele, mas Chico,
como que nós vamos saber quem é ele? Ele falou com ela, respondeu para ela, pela obra. Então não adianta a gente ter curiosidade agora, que nós não temos a obra. Nós temos Emmanuel, realmente ele é desconhecido. Muita gente fala, é A, B ou C, esquece. A minha sugestão é esquece esse assunto, senão nós vamos perturbar muita gente, né? Todo mundo que tem 20 e poucos anos, a gente vai achar que é Emmanuel. E essa pessoa começa a ficar perturbada, que a pressão é muito grande para ser Emmanuel, né? E às vezes não vai dar conta do recado. E não é? Então vamos deixar cada um trabalhar na sua. E essa frase do Chico é muito icônica, né? Ele vai dizer, ele vai se apresentar pela obra. Então, só depois que a obra vier, é que nós vamos reconhecê-lo. Terá que ser uma obra de peso, uma obra cujo conteúdo seja inquestionavelmente espírita cristão, não é? Ligado às bases do cristianismo e às bases do espiritismo. Será uma obra que, de certa forma, vai complementar a obra de Chico Xavier. É como se fosse a sequência da obra de Chico Xavier. Então, terá que ser mais do que Chico foi, na minha opinião, trazendo conhecimentos científicos, assim como André Luiz trouxe avanços científicos por Chico Xavier, por Emmanuel, deverá aparecer algum espírito da medicina ou algum espírito da astrofísica para trazer conhecimentos que avancem o nosso entendimento terrestre no século XXI. Porque não adianta repetir conceitos do século XX, não é? E será uma pessoa iluminada. O Chico vai me dizer o seguinte, que no ano 2000, 2 grandes movimentos vieram para a Terra. Um movimento que vai liderar a espiritualidade, e esse movimento é liderado por Emmanuel, que traria junto com ele uma falange de espíritos ligados à religiosidade, à mediunidade, não somente no espiritismo, mas em outras escolas religiosas. E ele seria o grande, vamos dizer assim, espírito condutor dessa tarefa. E de outra mão viria, como já veio, o espírito de Vitor Hugo, trazendo para a Terra, no Brasil, viu, gente? Não só Emmanuel reencarnou no Brasil, Vitor Hugo reencarnou no Brasil, ele falava isso conosco, trazendo para a Terra grandes luminares da música erudita, da arquitetura, da literatura, das artes plásticas, da pintura, para liderar o movimento das artes. Aí o Chico falou comigo assim, no futuro da humanidade, Geraldinho, século XX, será conhecido pelo avanço da ciência, da tecnologia e, infelizmente, pelas grandes guerras de matança e desunião dos povos. Mas o século XXI, no futuro da humanidade, será reconhecido como o século do renascimento das artes e da espiritualidade. Que maravilha, Geraldo. Meus amigos, José Nilson, Márcia, Giovana, que está aqui nos bastidores, né, vendo a interação de quem está nos assistindo, que Deus te abençoe muito, Geraldo, com muita inspiração, que o seu amor sempre seja fortalecido pelo amor divino, né, que você já planta e já colhe, com certeza. Então, as palavras finais, José Nilson, um abraço, Márcia, boa noite, por favor. Doutor Zé Nilson, por favor, primeiro. Um abraço bem forte em cada um de vocês, para todas as pessoas que estão assistindo e aqui vão assistir outro dia, e para Geraldo, o convite para voltar, porque, com certeza, você tem muita coisa que nós precisamos, às vezes, escolher um dia assim, falar só do Emmanuel, só do Chico, só do André Luiz, explorar
Os amigos é para explorar, porque os inimigos nós não podemos explorar, que ele não deixa, então você será explorado por nós, com certeza. Deus te guarde e boa sorte, meu irmão. Deus te pague, meu querido Zé Nilson, eu agradeço e já aceito o convite. A gente faz esse grande abraço, né? Essa conversa, essa roda de conversa é uma delícia. Eu queria agradecer, né, ao público que está conosco, mas, sobretudo, ao nosso querido Geraldo Lemos, que acende no nosso coração a chama da esperança, a vontade da gente conhecer, estudar, para poder se transformar, e a gente ter a certeza que faz parte dessa grande corrente universal, né, do amor, da fraternidade, o nosso pleito de gratidão a Francisco Cândido Xavier, e também a nossa doutora Marlene, para mim, particularmente, é uma pessoa que eu tenho muito amor e que dividiu a minha vida no Espiritismo antes de conhecê-la e depois de conhecê-la. Então, a todos esses benfeitores que nos tutelam, nos inspiram, que a gente possa ter muita força para sobrepujar as dificuldades dos tempos que estamos enfrentando e continuar o nosso trabalho no serviço do bem, com Bezerra no leme e Jesus também. Que assim seja. Sim. Giovana, obrigado. Por favor. Bom, Geraldinho, aqui a gente tem inúmeras mensagens de gratidão pelas suas palavras, né? Algumas pessoas até queriam que ficasse mais, mas como o José Nilson falou, né? Quem sabe numa próxima oportunidade. E realmente são palavras que acariciam a nossa alma, que acabam dando cada vez mais esperança, né? E fé naquilo que nós estudamos, né? Na nossa crença espírita. Meus amigos, muita gratidão pela presença de todos vocês né, aqui nessa noite, nessa live. Foi muito bom ver gente de norte a sul do país aqui recebendo e também transmitindo a você, Geraldinho, todo o carinho desse mundo. Então, meus amigos... Toda essa boa gente que me suporta aí. Já deve estar cansada de me ouvir. Mas um grande abraço a todos que nos ouviram, o carinho de vocês. Eu preciso, sim, desse carinho, porque a luta é grande, né, Márcia? E a gente tem que levar a mensagem avante, porque ela não nos pertence, não é? A mensagem pertence a Jesus. E nós tivemos intérpretes de Jesus tão elevados e com um compromisso de renúncia e amor tão altos como Chico Xavier, que nós não temos outro caminho senão honrá-los hoje, em todas as plataformas, em todas as palestras, em todos os instantes. Que assim seja. Mais uma vez, gratidão, Geraldinho, gratidão, amigos da AMI Santos, e gratidão a você que está em casa. Até a próxima. Um abraço a todos, um abraço, Geraldo. Obrigada, muito obrigada. Tchauzinho.